Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo, a série. Temos aqui as nossas mensagens que também estou a fazer aqui da nossa série também. O Gabriel ele era uma criança que, como qualquer bebê, era uma criança normal, dito normal. Tinha as suas gracinhas, como nesse vídeo em que ele via, ele gostava de imitar, talvez pela sua capacidade de memória, que hoje nós sabemos que é grande, mas na altura para nós era normal. Dançava, fazia os gestos das músicas, mas as principais dúvidas surgiram nessa fase, entre os 2 e os 3 anos, em que coisas que supostamente ele deveria de fazer para a idade, ele não fazia. Entretanto, tinham outras que não era suposto fazer e fazia muito bem, e mais do que para a idade. Foi quando se deu a entrada para o colégio, e as educadoras também começaram, assim como nós tínhamos dúvidas, começaram a ter as suas dúvidas. Chegaram-me a perguntar se tinha a certeza que ele ouvia, porque estavam a fazer atividades com os meninos da sala e ele simplesmente corria pela sala como se não se estivesse a passar nada na sala de aula. Outras dúvidas que surgiram eram as atividades que faziam com os meninos, em que ele num dia não fazia, simplesmente não fazia, e no dia a seguir fazia, e fazia muito bem, muito rápido. E a dúvida era, ele não fez porque não soube, ou ele não fez porque não quis e no dia a seguir fez muito bem, ou se realmente era porque decorava aquilo que via e no dia a seguir já sabia fazer porque tinha visto fazer no dia anterior. Assim como isso, havia muitas dúvidas para nós em casa. Eu recordo-me que às vezes nós dizíamos para o Gabriel, ele estava a ver televisão e nós chamávamos e dizíamos, vai tomar banho, e ele era o primeiro a correr para a casa de banho. Havia outros dias que nós chamávamos Gabriel 2, 3 vezes e simplesmente ele não respondia, não olhava, era como se não estivesse ali. Claro que para nós não colocávamos em causa que existisse alguma coisa, para nós era feitio, não lhe apeteceu, não quis. A dúvida se ouviu ou não, para nós não nos parecia fazer sentido, porque uma criança que não ouve, nunca ouve, e havia dias que ele ouvia e fazia. Aí começaram a surgir as primeiras dúvidas sobre o Gabriel. A partir de 1 ano e meio, 2 anos, sem comunicação, muitos das crianças autistas, eles começam a dizer algumas palavras e depois regridem. Começam a dizer algumas palavras, estão mais desenvolvidos numa certa altura, normalmente até 1 ano, e depois começam a regredir. Isso é uma característica muito forte nestas crianças. Não são todas, mas é uma característica muito forte. Lidar com o Gabriel nem sempre foi fácil, devido ao espectro de autismo e às suas atitudes repetitivas e às suas situações em que ele falava muito sobre o mesmo tema. Isso causava em mim um bocado de aflição, um bocado de impressão. Eu ficava zangado com ele porque não compreendia as suas dificuldades em ter discursos diferentes, em ter discursos mais variados. Lembro-me frequentemente que ele via um anúncio na... Lembro-me que ele via e vê anúncios na televisão e durante dias a fim ele repete aquele anúncio, faz aquela repetição, e isso às vezes não é fácil lidar, porque nós estamos a tentar ter uma conversa com ele, ou estamos a tentar lidar com ele de outra forma, ou estamos no nosso momento de descontração a ver televisão, ou em família, ao jantar, e aqueles processos de repetição são muito complicados. Hoje é dia de se usar estas. Mas também.
recordo-me também que o Gabriel ele passou algum tempo comigo no meu trabalho e eu convivo com muitas professoras de ensino especial e na altura começaram a fazer muitas perguntas sobre o Gabriel. Eu percebia que aquelas perguntas tinham ali um porquê e umas dúvidas que estavam a surgir, porque elas lidavam com crianças assim todos os dias e ao fazer aquelas perguntas eu sentia que me queriam dizer alguma coisa. Lá está, para as coisas também serem assim bem feitas, os pais vão-se, não é para serem bem feitas, mas os pais vão-se apercebendo que algo não está bem com aquela criança. Ou com aquele bebê, porque muitas das crianças, os pais percebem que não está bem quando eles são muito pequeninos. E aqui o impacto é sempre muito difícil e é normal, porque todos os pais fantasiam um filho, fantasiam um bebê. E depois, quando ele nasce, nós temos que nos deparar com o bebê real. E nunca é igual ao bebê fantasiado. E depois, aqui, os pais com uma criança com autismo ainda têm que se separar com a situação que este bebê real é muito diferente do bebê que foi fantasiado. Os acompanhamentos que têm tido, as psicólogas, as terapeutas, muitas vezes salientam isso, que é preciso nós darmos a entender com calma as situações para ele, porque ele não vai entender de forma normal, ele vai entender à sua própria maneira, da sua maneira especial, e isso vai fazer com que haja atritos, e muitas vezes isso acontece. Sabemos à partida que uma criança autista normalmente tem dificuldades em termos da interação e em termos da comunicação. Pronto, e então a primeira coisa a fazer é isso, é tentarmos criar uma relação com essa criança, tentarmos perceber o que é que ela mais gosta, quais são os maiores interesses, para então, depois a partir daí, conseguirmos criar uma relação, entrarmos em interação e ver se conseguimos comunicar com ela, entrar no mundo dela e comunicar e interagir com ela. Acho que o mais importante é isso, é a relação, é criar aqui uma relação. A minha mulher e eu acabámos por andar na internet à procura de informações sobre o autismo, sobre o que é que a gente poderia descobrir mais sobre o autismo, e foi aí que descobrimos a Vencer o Autismo. E nós temos, muitas vezes as publicações deles mostram-nos certos comportamentos e certas atitudes das crianças e certas coisas que devemos ter em conta, como a alimentação, como a questão da roupa, a questão das coisas como eles veem de uma forma tão especial. E isso tem-nos ajudado a perceber um pouquinho mais sobre o Gabriel. Claro que isso não é fácil muitas vezes, mas tentamos ao máximo tentar perceber qual é a realidade do dia-a-dia do Gabriel. O paladar, as nossas crianças são muitas delas são muito esquisitas para comer. Agora, isto pode ser muitas coisas, pode ser o sabor, pode ser a textura, pode ser a cor dos alimentos, mas é interessante e gosto muito deste testemunho porque nos abre bem os olhos para lembrarnos deste testemunho sempre que estejamos a forçar ou a querer forçar uma criança para comer algum alimento. Algumas pessoas com autismo catalogam apenas alguns alimentos como comida e com algum sabor. Tudo o resto é tão apetitoso como a comida de plástico que utilizam, por exemplo, as crianças numa brincadeira da hora do chá. Uma das coisas que muitas vezes está na nossa cabeça e que nos assusta um bocado é o dia-a-dia na escola. Não é fácil saber que existe o bullying, que existe situações em que as crianças são maltratadas, que as crianças são abusadas física e verbalmente, e isso foi uma das coisas que sempre me assustou em relação à situação do Gabriel. O espectro de autismo é uma coisa muito própria da criança, faz parte da sua identidade. E saber que ele no dia-a-dia tem que lidar com outras crianças e que muitas vezes poderá ser mal interpretado e que poderá ser ostracizado, digamos assim, deixa-me alguma preocupação. No entanto, ele tem revelado boas
características, tem revelado boas atitudes em relação à escola, e isso ajuda-nos a perceber que talvez o medo seja apenas na nossa cabeça e não uma realidade. Mas é bom saber que o Gabriel se adapta bem aos ambientes e às situações em que ele se encontra. Neste momento, o Gabriel é uma criança que interage, que comunica com outras crianças, brinca com outras crianças, comunica com adultos, mesmo pessoas estranhas, ele fala com toda a gente. É uma criança que já estabelece contacto ocular, tem, claro, as suas dificuldades, mas todas elas estão muito superadas. Neste momento, numa primeira abordagem, ninguém diria que o Gabriel tem espectro de autismo.